Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e com muita alegria estamos retornando com Realidade Capixaba Podcast. Nessa nova série, nós vamos falar sobre os municípios. Eu estava pensando em começar um pouquinho mais para frente, só que as eleições municipais do ano que vem já começaram. A briga já está feia em tudo quanto é lugar. E hoje nós vamos falar muito particular do município de Vila Velha. Vamos pincelar sobre o cenário nacional, sobre as pautas importantes, mas nós vamos falar especial, particular sobre Vila Velha. E no final desse podcast, eu vou trazer aqui uma bomba, uma denúncia, algo que o prefeito vai ter que explicar. Porque isso aqui não vai passar despercebido, não. A documentação chegou para mim semana passada. Ontem eu me reuni com um advogado do site. O advogado deu uma olhada, falou, tá tudo ok, realmente os documentos são provas claras de uma irregularidade que está acontecendo no município de Vila Velha. Mas eu vou apresentar no final do podcast, até para não comprometer os meus convidados, que eu não tive tempo de passar para eles o documento. Então não é justo eu trazer esse tema antes deles poderem analisar o documento, que não vão poder opinar. Então eu vou falar disso aqui no final. Aqui comigo hoje, como de costume, professor André Almeida. Olá, olá. Tudo bom, o pessoal? Professor Rafael Gumiero. Falei certo o nome? Perfeito. Rafael Gumiero, primeira vez participando aqui com a gente. E ao lado da professora Sônia Dalcomune, que prometeu será 100% disciplinada e não vai chamar nossa atenção quando a gente cortar o tempo. Porque ela briga muito comigo, que ela diz que eu dou menos tempo para ela do que para vocês. Vocês vão ver. No final a gente olha, ela falou o dobro, mas ela briga comigo. André, vamos lá. Como sempre, respeitando a professora Sônia. E o nosso convidado, primeiro dia aqui, vou começar a bomba com você. Vila Não é novidade Velha, isso não, né? Vila Velha é uma pauta importante. Vila Velha pauta de caderno policial, caderno político, caderno de economia. Como é que Vila Velha está analisada hoje no cenário? Vila Velha é o segundo maior município do estado do Espírito Santo, né? Os dados do IBGE confirmaram isso recentemente. É um município que ajudou a eleger o governador Casagrande. Isso também, para mim, está muito claro. E a atual administração é uma administração que vem contando com apoio total e restrito do governo do estado. E, certamente, a eleição de Vila Velha passa pelo olhar de diversos grupos políticos que estão no estado, porque sabem que é uma eleição que pode influenciar na próxima eleição para governador. Então, certamente, é muito importante a gente debater esse assunto aqui hoje. Professora Sônia Dalcomune, outro tema que nós vamos debater hoje, vou dar uma pincelada já para você começar a fazer uma análise. Cenário nacional. A divisão muito forte no período eleitoral direita-esquerda, essa divisão continua, não continua? Você acha que isso vai interferir nas eleições do ano que vem? Como é que está esse cenário nacional político? Ainda está quente? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Marcelo, pelo convite. Boa tarde, André. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Stephanie, equipe de apoio, né? Eu gostaria de iniciar na fala do André, que Vila Velha será sempre uma pauta importante, uma pauta de afeto, uma pauta de religiosidade, uma pauta de município por onde nasceu, iniciou a colonização do solo espírito-santense e o meu município de nascimento e de infância e juventude. Então, é sempre uma pauta fundamental. A política nacional, óbvio que todos esses eventos vão estar presentes durante muito tempo na nossa vida. Então, assim, há muito, sim, a se refletir e a se ponderar. E muito a gente não consegue, às vezes, entender. Eu tenho, nesse período todo, em primeiro lugar, agradecido porque acabou a pandemia e estamos vivos. Então, gratidão, Senhor. Sim. Né? Após isso, tentando praticar a empatia psicológica. O que será que o outro está pensando? O que eu faria se estivesse no lugar dele? E até que ponto eu posso ajudá-lo e ajudar o coletivo a melhorar, a se curar, né?
Então, nós temos uma série de questões que são de longo prazo. Eu não seria a melhor convidada para trabalhar os bastidores partidários, político-partidários, né? Já me afastei disso há um tempo por decisão pessoal. Afastou mesmo, André? Ela afastou? Partidariamente, sim. Afastou, né? Então, Mas a política ela mas nunca é um ser largou. político, né? Partidariamente me afastei, né? Mas, obviamente, sempre que me pedirem opinião, eu dou, porque eu estou nessa fase. Então, sem rodear muito, você está rodeando, e aí? Sim. Vai ter interferência, essa divisão permanece? Certamente, especialmente em Vila Velha, né? Em Vila Velha, o voto conservador segue muito forte. E há, obviamente, uma grande quantidade da população que está absolutamente, emocionalmente baqueada, inclusive, com esses elementos. Então, com todos os fatos que ocorreram na eleição, pós-eleição, etc., isso vai estar presente. Então, acho que é nesses momentos exatamente que é necessária a manutenção da paz interior para poder sinalizar de fato, identificar de fato o que tem de positivo e de construtivo e ver em que medida você pode colaborar com aqueles que acham que há condições e escopo para que você colabore, né? Senão você segue em paz. Tendo claro o seguinte, nós somos os responsáveis pelas nossas caminhadas. E não vem ajuda de lugar nenhum. Presta atenção nesse número, 505. Vocês sabem o que significa? É o número de dia que o povo ucraniano está sendo bombardeado pelo psicopata russo. Não vem nada de fora. O que vem de fora agora, a solução disso está na mão da inteligência artificial. Né? Então é lá que vai resolver. Então, sim, o quadro nacional interfere. Agora, entre esses meandros direita e esquerda, há no Espírito Santo, mais especialmente em Vila Velha, algumas questões que, por mais que eu tenha tentado praticar a empatia psicológica, eu não tenho muito conseguido entender. Em 5 minutos ela já mudou, hein? Porque além... Eu gosto disso. Porque além do nuance, né, do viés político-ideológico, sim, tem a trama das relações pessoais e de amizade. Então, tem o cargo, o parente, a função, o contrato do irmão, do primo, que faz com que a população... Às vezes sobressai sobre os arranjos políticos, né? Que faz com que a população de Vila Velha, que deu uma forte eleição para Bolsonaro, tenha dado vitória para o Casagrande com seu projeto socialista. Então, assim, esses meandros estão aí para nós sobrevivermos e vermos de que forma conseguimos manter a ética, o bom senso, para contribuir para a evolução. Né? Deixa eu incluir o nosso convidado, Rafael, aqui na conversa. Vou começar leve, já que é a primeira participação do Rafael, dentro do que o André já comentou. E essa explanação da Sônia, que foi da Ucrânia ao apoio de Casagrande, como é que você está vendo esse cenário, esse momento do Espírito Santo e da cidade de Vila Velha, né? É um compromisso grande, né? Depois de uma análise sociológica como essa da doutora Sônia. Olha, eu acho que Vila Velha, ela vive assim, um paradoxo no seu substrato social, né? Porque é a cidade cujo berço dos movimentos sociais no estado do Espírito Santo, os movimentos sociais eclodiram na cidade de Vila Velha, e você tem um movimento conservador, né, na cidade, que de fato, né, é um movimento pujante, né? Veja, as alternativas políticas, né, pelo menos daquilo que se coloca, né, nas conversas, naquilo que se tem aí, são candidaturas mais à direita, né? E esse é o sentimento, né, por onde passa a política canela verde, né?
a preço de hoje. Então, naturalmente, que eu acho que essa polarização, né, esse momento dos polos da política nacional, isso vai continuar refletindo, né, na política local, né, do município de Vila Velha, claro, com os seus ingredientes locais também, né, com a sua construção própria, mas eu acho que Vila Velha tem, né, vai ter aí um peso muito forte, né, candidaturas marcadamente, né, que defendam, sabe, esses predicados, né, conservadores, esses predicados da direita. Eu acho que vai ter significativa relevância no processo eleitoral, né? Assim, há um movimento, né, do atual prefeito de captar, né, e de capitalizar esse ambiente também, com algumas iniciativas, né? Umas muito naturais até, né? Outras eu acho que como força de um construto político mesmo, né? Mas nesse sentido essa força política também atua nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que esse cenário é um cenário relevante. Por outro lado, né, no campo mais de esquerda, no campo progressista, a gente não vê nenhum movimento ou Eu tenho essa dúvida, nenhuma Marcelo, candidatura. Rafael pode talvez me ajudar, vocês podem também me ajudar. Por que os partidos de esquerda no Estado escolheram Vitória como o campo de atuação política eleitoral e não olham para o entorno também como uma oportunidade de atuar? Estou dizendo isso, claro, ressalvando que o prefeito, por exemplo, da Serra hoje é um partido de esquerda, né? O prefeito de Cariacica, até um tempo atrás, era um prefeito do PT, mas eu vejo os partidos de esquerda, no geral, mirando muito a capital e olhando pouco a política no entorno dessa... Eu incluo Vila Velha nisso, né, Rafael? Deixa eu colaborar antes do Rafael comentar para esse raciocínio. Eu recebi uma informação, que não foi uma confidência, foi uma informação de que em Vila Velha o governador quer a vaga de vice do atual prefeito para apoiar. Então vai nessa linha assim, já seria o partido do governador abrindo mão da disputa, já sonhando com uma vaga de vice. Eu acho, respondendo a sua colocação, ou acrescentando, é que em Cariacica, o prefeito lá está muito bem avaliado. Então acho que os outros estão assim, entrar numa disputa só por entrar, vamos compor. Deve ser apoiado pelo PT, Eu quer dizer, posso, né? O prefeito de Vila Velha hoje está bem avaliado. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Tem muita bomba por aí ainda, mas vamos ver o que acontece. Na Serra, o governador apoia o atual prefeito e o projeto de direita virá com Aldifas, que a informação que eu recebi é que ele vai filiar ali pelo PP para poder carregar o bloco PL, republicano e outros partidos juntos. E Vitória, porque Vitória virou a menina dos olhos da esquerda? Porque a Camila Valadão foi muito bem votada, deputada estadual, Cósia foi bem votada e quase ganhou na última eleição, então é o PSOL e o PT já brigando entre eles quem é o melhor nome para enfrentar, e o Pasolini mal avaliado. Acho que o da grande vitória é o prefeito com, hoje, a avaliação pior. Então, acho que um pouco dessa questão que você está falando é falta de nomes. Então, Rafael, assim, falta de nomes num cenário como um todo, mas a esquerda também faltando nomes para essas disputas, né? E Vila Velha, nós vamos de novo com o atual prefeito, com velhos nomes novos. Você tem alguma informação do bastidor de Vila Velha? Eu acho que você faz uma análise muito, muito clara, assim, né? Porque a política funciona assim, né? Eu acho que assim, são ideias que se lançam, mas também atores políticos que catalisam isso aí de alguma maneira, né? Então, assim, Vila Velha, eu acho que para analisar o atual cenário, a gente deve analisar dois planos, né? O plano político, do plano político, acho que o prefeito mais acerta,
do que erra, né? Isso fica claro até pela relação que há com a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal não há nula, né? Nula no Botei processo. a Câmara do Amém, não faz nada. É uma Câmara Municipal que está aí para poder aprovar com louvor toda e qualquer iniciativa, né, do Executivo, seja ela boa ou seja ela contraditória, né? E a coisa é assim. Eventualmente um ou outro ensaia alguma, mas absolutamente unanimidade na Câmara Municipal. Isso foi construído de alguma maneira, né? Eu acho que essa construção ela passa muito também pela política local da Câmara Municipal. Por quê? Porque você tem um presidente, né, o Bruno Lorenzutti, é uma pessoa, né, de bom trato, de boa relação com as pessoas, e conseguiu construir um ambiente ali na Câmara, né, que é um ambiente que é favorável a ele dentro do projeto político também, né, do ator político, né? Por quê? Porque ele não se mostra com interesse em disputar um novo mandato de vereador, até por uma fadiga de material, o risco é alto, né? Então ele se coloca como uma alternativa para uma possível vaga, né, de vice-prefeitura na chapa do Arnaldinho. Vai ter fila aí, né? Vai ter, porque você traz que o partido do governador também começa a se colocar nesse sentido. Então, assim, esse ambiente da Câmara, ele, muito embora, né, ele é muito favorável, mas há ali uma certa artificialidade, né, na minha sensação, que é o outro plano, que é o plano da gestão, né? Porque o plano da gestão, aí, realmente é uma gestão, sabe, assim, de prática velha de município interiorano, né? Exatamente. Mas isso com uma harmonização facial, né? Um quê de cosmético, né? Ali, né? De forma que você tem, assim, sabe, campo de futebol, pintura de pracinha, né? Assim, implanta ali um parquinho, uma coisa assim. Política velha interiorana, né? Com harmonização facial, com harmonização. Então, com isso aí, mas assim, você não tem, de fato, uma construção, né, de aprofundamento de política pública ou alguma novidade, né, sabe, de modernização da estrutura da gestão pública no município, ou algum projeto estratégico importante, estruturante para a cidade de Vila Velha. Absolutamente nada nesse sentido. As obras que inaugura são obras que já estavam em andamento na cidade, né? Projetos importantes sendo descontinuados, né? Você veja o caso do sistema de compartilhamento de bicicletas, o Bike VV, né? Bike VV, a empresa, ela cumpriu o contrato até o final, né? Mas não havia um ambiente favorável para a manutenção da empresa na cidade de Vila Velha. Um projeto moderníssimo, né? Aí, com isso, não consegue manter, né, esse projeto. Já foi um primeiro prazo, um segundo prazo, um terceiro prazo, e não conseguiu sequer fazer a implantação. Ou seja, algo mais sofisticado, algo que demanda um pouco mais de uma construção técnica, política, com capacidade, né? Você não tem absolutamente nada disso ocorrendo na cidade. Sônia, fazendo o gancho que o Rafael está falando com uma fala sua, o prefeito, eu ouvi essa semana uma definição que ele é um soldadinho de chumbo com sorriso plastificado, mas no palanque do PT, que a gente não consegue, ele vai do oportunismo aonde tá bom para ele. Ele tem o apoio de Casagrande mas passa uma imagem de um soldado para tentar manter o apoio da direita. Como é que você está vendo esse cenário, Sônia? Bom, em primeiro lugar, esse foco menor da esquerda em Vila Velha do que em Vitória, por exemplo, eu diria que Vitória, a esquerda acabou de perder. Uhum. Então, a ânsia para retomada é grande. Uhum. Né? A Cariacica não rodo tanto pelo município, mas onde eu tenho visitado, realmente tem aparecido obras. Sim. Asfaltamento ali na área da Cofave. Pela primeira vez você tem asfalto de grande qualidade, de boa qualidade. Tá? Em relação à Vila Velha, é a antiga questão da lógica.
Se o eleitor de Vila Velha mantivesse, de fato, a coerência, eu diria, Arnaldinho não deveria ser reeleito. Por quê? Porque ele foi eleito como candidato da direita, que permitiu a ele 70% em relação à administração anterior, que estava mesclada com a esquerda. Então, o voto de Arnaldinho foi voto conservador. Aí ele, rapidamente, aderência com Casagrande, e essa falta de coerência Canela Verde, elegeu Casagrande, que também não seria o voto coerente do voto conservador. Então, o conservador precisa saber onde é que ele quer ir. Porque se quer ir para o conservadorismo e volta no socialismo, não vai ter conservadorismo nunca. E durante a manifestação do quartel, etc e tal, ele, inclusive, pressionou mais diretamente com coisas mais ridículas, retirou banheiro e tal, tirou conforto, né? Já deixando de pronto, né, que sou contra a intervenção militar, sou contra a invasão de Congresso, da mesma forma como sou contra a invasão de prédio particular e sou contra a invasão de terras. Eu sou democrata mesmo. No diálogo. No diálogo, na democracia, no mérito. E a hora que tiver uma oportunidade, eu digo, por que na origem essa construção do socialismo e das invasões parte de um erro teórico, inclusive? Marx errou no início. E ao desmontar o tijolinho inicial teórico, você desmonta todos os prognósticos posteriores, né? Então, assim, algumas coisas na administração melhorou. Por exemplo, a pracinha da prefeitura finalmente não está lotada de sem-teto. As administrações anteriores foram temerosas, o excesso do direito do sem-teto, do drogado ali na praça. Hoje a praça está limpa em relação a isso, tá? Mas não está espalhado. Você refere à Praça Duque de Caxias? A Praça Duque de Caxias. Inclusive, mas não espalhou pela Caxias, cidade. ela está com tapume no teatro inteiro. Era atrás. Não, a concentração de sem-teto era atrás. Na parte de trás, atrás do Titanic. Então, assim, você tem uma série de coisas. Quando fala assim, Vila Velha do futuro ou qualquer prefeitura no futuro, tem algumas questões que são básicas. Que esse dever de casa foi feito em Vitória desde lá da primeiro mandato de Paulo Artung, né? Então, fez-se naquela época algumas discussões e o cidadão quer um município limpo, município bonito, né? Então, a limpeza pública, a não ter buracos, etc., é o mínimo. Aí depois você vai passar segurança, que é um caos em todos e no Brasil. Esse é o principal problema hoje das municipalidades, é a questão da segurança. Quem, como e quando vão, de fato, encarar isso. Agora, no que se refere à Vila Velha, aí tem outras que são de base. O principal ativo turístico e cultural do Estado, Convento da Penha, e as festividades no entorno. O Convento da Penha está lindo, é bem cuidado. Eu sempre elogio o projeto de iluminação que foi feito na administração anterior, né? Aquilo ali. E o seguinte, são as praias. Então, algo que está diretamente ali, ligado. Tem que tratar o esgoto. Vai para lá, vem para cá. Aí você falou de bicicleta. Aqui entre nós, eu tenho agonia quando se fala em bicicleta. A maior parte das ciclovias não tem conclusão. Não tem fim, elas começam e terminam. Não são interligadas, né? Não são interligadas. Aí quando você vai ter uma estação de bicicleta, não é para mobilidade, por que põe as bicicletas no meio da praça? Vai ali na Igreja do Rosário, você tem uma estação de bicicleta. Não estou criticando as pessoas que fizeram, porque são todas amigas nossas. Né? São todas mas a gente fala mal de amigo também, não tem. Mas a da Igreja do Rosário foi o Rafael que colocou lá. Então, se quiser falar mal, fala. Não está mais lá. Não está mais lá, não, Rafael? Não dá de criticar. Eu não podia deixar de falar. Retiraram em seu favor, Sônia. Retirar, suspender o projeto em seu favor. Dobra, não tem caixinha não, mas o dia que tiver, dobro do André. Dobro do André. Olha, então, na verdade, aquela estação de bicicleta. Outra, final da Champanhar,
Tá no final da Champanhar, uma estação de A bicicleta. estação de bicicleta da Prainha ficava ali na frente do antigo fórum. Só Em o cima que da você tem praça. contra isso? Em cima da praça. Em cima da praça. Não, é porque é Em cima local da de praça. muito trânsito, gente. Eu concordo com a Sônia quando ela fala sobre as políticas que não tem uma conexão, né? E até tive conversando há pouco tempo atrás com o Rafael. O Rafael é uma pessoa que tem militado sobre essa área de mobilidade urbana. E uma coisa que a gente concorda, Rafael, é justamente isso, né? Não tem uma conexão, por exemplo, da ciclovia com os meios de transporte coletivo e com outras alternativas, né? É ciclovia por aí. mesmo. A ciclovia Mas- muitas param numa árvore, É param mais num a praia, degrau. ô Sônia, é mais a praia de vocês do que a minha, mas deixa eu fazer vou fazer uma comparação absurda, mas vocês vão entender no final. Não é igual o metrô no Rio, São Paulo, nas grandes capitais, que você tem que iniciar. Aí você faz a ciclovia numa praia que você liga um ponto ao outro, depois você faz a outra praia, depois você faz no centro de uma pista, porque não tem como uma administração fazer a ciclovia rodando a cidade toda, a circunferência toda da cidade, não tem investimento para isso. Então você faz uma, depois você mantém essa, faz um outro pedaço. Você vai interligando. O próprio metrô você vai construindo e vai interligando as Marcelo, linhas. a ciclovia para a bicicleta e a bicicleta para a ciclovia é como o açúcar para a formiga, sabe? Hoje aqui está tudo limpinho, ó. Não tem formiga nenhuma, não tem nada. Se você coloca um bocado de açúcar aqui, vai brotar formiga aqui, por mais que nós estamos num prédio que não tem, vai existir formiga aqui, sabe? Assim, o André tá, né, é a grande situação, assim, sabe? Trabalhar essa questão da integração dos modais, né? Por quê? Porque bicicleta por si só não faz mobilidade, né? Mas é uma mega alternativa de complementação de mobilidade alternativa, né, para a mobilidade estrutural. Agora, o Estado do Espírito Santo carece muito disso, né? Tudo que foi feito em termos de mobilidade data de mais de 30 anos, sabe? Né? O Transcol, não dá de criticar o Transcol, porque em 89 começou a operação do Transcol, né? A terceira ponte, que agora está sendo feito, né, uma ampliação de faixa ali, né, e refazimento do guarda-reio, né? Porque a obra é isso, né? Uma ampliaçãozinha de faixa e o refazimento do guarda-reio. E mais a ciclovia. A ciclovia, eu particularmente, eu não acredito naquela ciclovia como uma alternativa de mobilidade, né? Por quê? Porque você não vai ter. Fizeram um teste lá, você só vê bicicleta 30 atletas. 30 atletas. Mas aprovaram. Todas com 24 marchas. Mas- Nós não temos que encarar também como uma ideia que está sendo colocada para a juventude, para a população, como um cartão postal, como atrativo turístico. Ela não faz parte de não é um conceito muito mal do que só a ciclovia na Posso? terceira ponte. Posso? De Ela não tudo tem que um está sendo conceito. feito Posso? em termos de mobilidade, pode sim, Sônia. De tudo que está sendo feito em termos de mobilidade, o aquaviário é o melhor daquele. Certo. É o melhor. Absolutamente é o melhor, E as né, bicicletas de podiam tudo que está ir sendo pelo feito. aquaviário também. As bicicletas poderiam ir pelo aquaviário, ou as bicicletas poderiam ir por essa trilha ali. Mas assim, a alternativa ela tem que se conectar à mobilidade estrutural. Quando você tem uma coisa funcionando junto com outra, aí você tem relações, né? O Rio de Janeiro é um Mas exemplo a para isso. o ciclovia centro do não é Rio, só né? para atender as bicicletas que a prefeitura disponibiliza. As bicicletas Não, desse programa, ciclovia a ciclovia ela atende muito mais. Ciclovia das As pessoas. bicicletas é uma forma de inclusão, Claro. de Claro. possibilitar outras Sim. pessoas tendo acesso. Alternativa. Né? Mas, Marcelo, o que eu Se sei... quiser falar mal do exemplo do metrô, pode bater que eu não ligo, não. Não vou falar de metrô, não. É porque eu falei que eu não gosto do foco da bicicleta e acabei jogando o foco da discussão na bicicleta. Entendeu? É porque a questão Mas da porque é bicicleta... importante a bicicleta. Não, a bicicleta veio como algo fácil para entrar na ideia de sustentabilidade. Tá? Então, por isso é que às vezes fez uma rampa, estou pensando em mobilidade, aí a rampa vai e termina num degrau. Não pensou, porque tem algumas coisas que para pensar você tem que pensar do início ao fim. Não, sim, a em discussão relação, é muito maior. em relação à ponte, né? Eu até 70 km por hora na Não, eu descida da até parei. bicicleta. Primeira A coisa é o inclinação muito seguinte, grande, tem que gente. ter perna para subir aquela ponte. Vai ser para o pessoal que pega a bicicleta Atleta. e vai no Morro do Moreno. É. Pior do que isso, ela desce assim, permite a bicicleta pegar 70 km por hora. No final, é uma curva assim, ó, pá, já viram? É uma Assim, ó. pastilha de freio por Então, descida.
O corpo de bombeiro que foi treinado já tem que ficar ali, porque vai assim dali para Você assistiu o vídeo deles não, porque vai mostrando? parar lá em Não, vocês assistiram o vídeo do corpo de bombeiros mostrando como vai ser o resgate? O acesso não é fácil não, hein? Não, o resgate do ciclista que se acidentar, parabéns pro corpo de bombeiro, que já se preparou, já muito legal. anteveu, Mas assim, né? olhando a matéria do corpo do bombeiro, você começa a ver o erro dos outros. Sim. Assim, o resgate, porque 70 km por hora é acidente na certa, o resgate é feito para cima da pista. E o pior? Então, o carro do corpo de bombeiro sai de Vitória pela ponte, vai parar no meio da ponte ou aonde tiver um acidente, levar o trânsito. vai resgatar para cima da pista para levar numa ambulância. Então, assim, se aquilo era para desafogar o trânsito, nós estamos criando mais um foco para atrapalhar o trânsito e no da ponte. final da ponte, você não tem as interligações. Aqui na Praia da Costa, até uma parte tem. Mas no Quando lado você de desce, Vitória não liga? não tem interligação com ciclovia nenhuma. Isso não foi projetado antes. Não foi projetado antes. Aí eu poderia pensar o seguinte, não, mas aquilo ali tudo é para fazer uma forma melhor para evitar os suicídios. Não Eu acho que precisa para da evitar o ciclovia. suicídio ficaria mais Não barato. é. Ficaria Então mais quer dizer, barato. quem descer na investimento a menor. Sônia não queria falar de bicicleta, metade Verdade. vai ser do bicicleta. Vamos mudar. Então quem decide a bicicleta vai ter que fazer uma volta, é um circuito, é isso? Mas deixa eu, A pessoa fazer uma- deixa eu completar, então. Eu defendo as esquece de bicicletas bicicleta. e acho o programa excelente. Esquece de bicicleta. Bicicleta vai ser ótimo para lazer. É ótimo para lazer. Para trabalhar, etc. Não. Em alguns pontos até fica bonitinho. Ali na Praia do, É da pra Praia do aqueles- Canto tem umas Aqueles Eu vejo grupos muito de pedal, trabalhador de pedal utilizando, noturno, né? Ali vai Não, ser mas muito pelo bom. amor de Deus, vamos sair da bicicleta. Mas eu vejo muito Voltando trabalhador para o usando as segundo bicicletas, principal ativo turístico do estado, de Vila Velha, que são as praias. Em e Vila a do estado. Velha? Demais. Em- Desculpa, Já Sônia. vamos de bicicleta de novo, Rafael. Não, é você. Olha só, Sônia, me Eu desculpa. quero voltar Eu pra praia. tinha uma pauta. Você, pra variar, Não, em mas 15 minutos rasgou minha pauta. fala uma Aí novidade agora ela aí. não quer mais que a gente vá na pauta dela. Ela já deu a quer- catucada já e quer quer ir fa- embora. Eu quero falar da praia. Fala da praia, então. Sim, então a praia, para você ter o segundo principal ativo turístico potencializado, em primeiro lugar, tirar o esgoto de lá. Isso é Então, essencial. ninguém mostra onde estão as estações de tratamento de esgoto. Mas aí é Cezan, não é prefeitura, não é... Tem que puxar, não é tudo articulado, integrado. É município, etc. Marcelo. É município? É município. É E o Até porque a município Cezan concede, gastou nos últimos anos concede metade a- do orçamento a uma- aqui, né? concede a Cezan. É de responsabilidade do município. E a Sônia está indo num ponto aí que é fundamental. Quando eu tive a oportunidade de fazer o Plano Municipal de Turismo em Vila Velha, eu fui beber da fonte de Curitiba. E Curitiba discute o seguinte: uma cidade só é boa para o turista se for boa para o morador. Então esse é o ponto. Concordando com você, Sônia, Sim. só vai ter uma praia boa no dia que tiver o esgoto tratado. Isso. E Né? além do... Então, não trata o esgoto, aí onera a Vale do Rio Doce, enchendo a praia de mato e de cerca. Então, eu vou fazer aqui um elogio à administração anterior, que na parte de Taparica reduziu bem aquilo que se chama de restinga, né, numa praia urbana. Então, é esse outro qualificativo. Trata de restinga mais no interior, nas praias urbanas, não, inclusive que não tem histórico desses bichos, né, na areia da praia. Menos ainda cercas. Porque é um tapa na cara da Você liberdade. criticou as bicicletas, agora você está criticando As cercas e a o mato nas preservação praias. Não, da natureza não. nas praias, Sônia. Ó, Você está com uma pauta muito elite, que quer botar sua barraquinha na praia ali da Mas- costa, você não quer bicicleta na sua pracinha. eu sou uma Uma profissional, pauta elite, eu sou hein? uma profissional do desenvolvimento Isso sustentável. eu sei. Tá? E te respeito como tal. Isso, e exatamente Mas tá por ser- elite. exatamente por ser alguém que acredita e se capacitou nessa área, é que eu sou contra o discurso fácil. Sou contra as intervenções que, ao invés de ser sustentáveis e naturais, são artificiais. E desperdiçam dinheiro onde não precisa, né? Então, tocando em Guarapari, que não tem nada a ver com Vila Velha. Nada a ver. Mas, por você exemplo... já foi na bicicleta, por agora você exemplo, vai para Guarapari e vai acabar o eu podcast. faço. Meiaípe, por exemplo, fizeram agora um investimento importante com 50 metros de alargamento da areia, né? Então fica aqui a dica para o pessoal de Guarapari
retirar a ponta de esgoto que sai em Não é Meaípe. só areia, né? Em Meaípe. Eu prometo que no podcast sobre Guarapari a gente vem aborda esse discutir. tema, eu te convido. Marcelo, Tá. Senão você vai acabar o tema todo de Vila Velha só e eu não isso. consigo falar de Marcelo, Vila Velha. Então tá. Mas registrando aqui, parabéns ao governador Renato Casagrande. Eu não sou de dar parabéns a ninguém, porque aquela obra lá saiu graças a ele. Não foi prefeito, não foi deputado, não foi senador, não foi presidente da República, nem o de antes, nem o de agora. Aquela obra É do Estado, uma né? vontade, um desejo, uma execução do Estado e do governador Renato Casagrande. Os papagaios de pirata em volta tirando selfie, é tudo mentiroso. todo Mas mundo pediu na hora de vamos entregar. voltar. Marcelo, em relação à Vila Velha, não sei se você tem acompanhado, você deve, com certeza vai trazer para a discussão. Me parece que tem uma movimentação na Câmara de Vereadores que contrapõe isso que o Rafael falou, de que está todo mundo dando um amém para o prefeito. Será uma movimentação já prevendo a próxima eleição? O que você tem visto aí? Eu bato muito, e já conversei com alguns vereadores, e não são muito simpáticos a mim não, mas eu converso com todo mundo, que Arnaldinho virou prefeito e se promoveu falando um monte de besteira sobre a administração do Max Filho. Sendo ofensivo, sendo grosseiro, berrando, mas era um cara atuante. Atuação 90% equivocada, mas era um cara atuante, que berrava, que questionava, e isso encontrou eco numa parte da população e o promoveu. A Câmara de Vereadores de Vila Velha hoje é uma Câmara, para mim, a meu ver, omissa, covarde, uma Câmara que não apresenta nada, que só quer tirar selfie nas pracinhas e inaugurar junto com o prefeito. Começa um ou outro vereador que está percebendo que assim não consegue se reeleger, porque aí o líder comunitário que está lá berrando e mostrando a realidade dos bairros, problema em posto de saúde, problema em creche, problema em escola, problema rua que não é bem asfaltada, só é feito em torno das pracinhas, e aqueles contratos de adesão de ata para compra de brinquedo e equipamento de alumínio, que a gente sabe como é que é feito aquilo, tudo adesão de ata errado. Essa administração não se preparou, não faz licitação de nada. Eu não entendo como é que quer se mostrar moderna, mas não tem licitação, ele não planeja nada. Ele vai fazendo adesão de ata em empresas de amigos, contratos de amigos para ir comprando e enfeitando a cidade, entendeu? Mas infraestrutura mesmo, obra grande, importante, tratamento do esgoto, grandes vias de acesso, essas coisas eu não vejo. E alguns vereadores perceberam que estão perdendo espaço e agora começam a berrar, entendeu? Mas berra assim, muito tímido, né? Berra um pouquinho ali, dá uma recuada, talvez por medo de perder um carguinho, perder uma inauguração. Então, é uma pena, mas o prefeito botou todo mundo no bolso. Eu não estou vendo ninguém saindo do bolso dele ainda não. Estou errado, Rafael? Eu faço essa mesma leitura, assim, sabe? Eu acho que você tem um berro, né, de berro de última hora, né? Uhum. Não é lá bem berro, né? O cara tá olhando, né? Ele tá vendo ali na sua comunidade a questão das lideranças comunitárias. Se você não questiona, um ou outro líder, né, começa a ascender em função dessas... Ocupa o espaço, ocupa esse espaço. Então, assim, um ou outro vereador, né, pode vir a fazer, e alguma coisa já tem ocorrido nesse sentido de algum movimento, mas na prática mesmo, né, aquilo que seria uma oposição, né, sobretudo em relação às questões relativas à transparência, em relação às questões da boa prática de gestão, aprofundamento de política pública, não tem absolutamente nada ocorrendo nesse sentido e nem vai ter, né, nesse atual formato da Câmara, né? Não sinto isso assim, sabe? Não sei, assim, não há mesmo, né? Não há isso ocorrendo mesmo. E o que há aí é uma tentativa de sobrevivência política, né? Do ponto de vista da sobrevivência política, isso mostra, de certa maneira, alguma contradição a essa ideia de que está tudo muito bem, de que as coisas estão ocorrendo muito bem na cidade, né? Porque, de fato, há uma fragilidade de gestão, né? Um ou outro vereador, ele vai sendo cobrado pelas suas bases, né, comunitárias, e ele tem que perceber, e aí começa a fazer um movimento ou outro. Exatamente, tem algum vereador aí plantando bananeira, né, plantando... e outros diz que já tem mais banana em Vila Velha do que em Conha. Não sei se é verdade, mas estão contando. Pois é. Mas eu acho que assim, né, é uma Câmara muito alinhada,
né, muito alinhada dentro desse projeto político, que há uma artificialidade em termos políticos. Né? Por quê? Porque você tem, de outro lado, atores políticos assim significativos, importantes, né? Mas que até agora não fazem uma construção significativa, né? Não colocaram a cabeça de fora, mas você tem 2 ex-prefeitos que atuam politicamente, não só em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Hoje, 2 ex-deputados estaduais com, né, importante votação na cidade de Vila Velha. Só para a audiência entender quem são, vamos lá. Olha, os 2 ex-prefeitos, né, o Maximar Fraga e o Max Filho. Os 2 ex-deputados estaduais, né, o Rafael Favato e o Hércules. E o Rafael Favato. Esses atores, eles não estão contemplados. Teria, né, o Hudson nessa... também. Tem o Hudson mas também. Ele tem mandato, né? Tem mandato. Tem mandato. O Hudson também tem interesse. Eu estou me referindo àqueles políticos assim já consolidados na cidade e que hoje estão desabrigados em termos de mandato. Né? E para um político, o mandato ou a perspectiva de mandato é algo muito importante. Então, assim, para que comece a acontecer a partir daí, né, algumas construções, sabe, e ataques, né, frontais ou ataques laterais, né, sabe, isso de maneira organizado, né, assim. É uma possibilidade que bate a porta, né? É uma possibilidade que bate a porta, porque esses atores, eles estão na cidade de Vila Velha e são atores que têm lá, né, a sua formulação, tem lá suas bases, né, tem pessoas, seguidores, né, tem inserção, sabe, nas comunidades, junto às lideranças, nos bairros. Então, isso aí, de alguma maneira, isso vai construir algum movimento político daí para frente. E não tem nenhum nome novo que apareceu na última eleição e que, de repente, tem interesse na prefeitura de Vila Velha. Eu não consegui identificar algum nome diferente daqueles que já disputaram a prefeitura. Tem. Que já se colocaram. Tem algum nome novo se colocando? Tem surgindo? É possível? Temos tempo para surgir um nome novo? Não sei se constrói essa base que o Rafael comentou, né, de importante com diversos atores da sociedade, mas o próprio Coronel Ramalho, até onde eu sei, ele já demonstrou interesse na disputa. Está anotado aqui. Né? O Ramalho demonstrou interesse na disputa. Mas que tem o partido dele empurrando ele para a vitória, porque ele hoje é do partido do prefeito. Né? Ele foi bem votado em Vila Velha, foi bem votado em Vitória. Resta uma dúvida de onde que ele lançaria a candidatura dele. Participou da gestão do Rodinei Miranda, se eu não me engano. É um cara equilibrado, mas que levaria essa simpatia do voto da direita, Sônia? Coronel Ramalho? Não sei. Pelo perfil de ser militar? A princípio, eu posso pensar no meu voto, né? Como isso vai... Tem muita coisa ainda a acontecer, né? Eu acho que nesse quadro mais geral aí, eu até lembro um pouco nossos podcasts do ano passado. Olhando agora, além os que estão no ar ou os que mandaram tirar? Não, os que foram ao ar, lógico. Os outros que foram censurados não tem jeito. Não teve jeito. Mas era o quê? Era muito estresse. E as nossas falas pareciam falas em várias situações, como se fosse aquele exercício em inglês, fill in the blank, ou em português, preencher as lacunas. A gente começava a frase e parava. Por quê? Por medo. Não era isso, Marcelo? Medo não. Posso falar isso? Pode ser censurado. Posso falar aquilo? Não, mas se você observar... Você já falou de manifestação, quartel, distribuição de alimentos. Já vamos para a censura. Agora não, estou dizendo lá no calor do processo eleitoral. Sim, claro. Tá? Então essa a prudência era grande. Não, o medo. Não era nem a prudência, não. Era medo mesmo. Era insegurança em relação às regras. Queria ver Rossoni aqui agora, ouvindo que ele teve medo de falar. Eu queria ver. Ele mesmo levantava isso. Então essa é uma questão assim, de fundo e de princípio que é fundamental. Eu acho que todo mundo, seja onde estiver militando, tá? Uma defensora da democracia, da liberdade de expressão com responsabilidade. Então, essa é uma preocupação.
Tá? Então, essa a liberdade, a democracia enquanto princípio. E aí eu digo, refutando tanto intervenção militar por um lado, quanto Foro de São Paulo por outro. Né? Eu tenho até mais medo do Foro de São Paulo do que da intervenção militar. A outra coisa é como que caminhamos em termos de cenário geral, e pontuo já, alterando sua pauta aí também, a própria reforma tributária. Então, assim, como é que eu vejo isso tanto de um lado quanto de outro, né? Então, a reforma tributária é algo que todo mundo espera há muito tempo, né? O que veio errado? Veio errado é um documento de 150 páginas sendo entregue a deputados com 24 horas, 48 horas para votar, e o que é pior, um Congresso que abriu mão, por um lado, de discutir. Uma parte abriu mão de discutir, e a outra parte, do meu ponto de vista, também equivocadamente, fechou questão em refutar ex ante. Então, como é que isso volta para Vila Velha? Sou contra ex ante. Como é que a gente traz isso para Vila Velha? Isso está no auge aí do sentimento das pessoas que estão irritadas porque os deputados se venderam para aprovar a reforma tributária. Mas tem mais, a reforma tributária está só começando, isso vai dar muito pano para manga, muito meme, ainda etapa, porque vai estar em funcionamento em 7 anos. E o Senado tem obrigação, se vai fazer, não sei, mas tem obrigação de realmente qualificar. Então, em relação a essa questão da liberdade, né, eu, em relação aos partidos, ao Estado, às prefeituras, etc., eu quero cada vez menos ocupando o meu tempo, o meu dia. Então, assim, uma Vila Velha de futuro, o que eu quero? Eu quero uma sociedade Canela Verde, isso depois para os outros, Professora, livre, autêntica. A Vila Velha do futuro é que vai ter 21 vereadores, né, Marcelo? 21 vereadores. Eles vão aumentando. A Vila Velha do futuro aumentou o número de vereadores, eles vão aumentando, né? Então, quer dizer, esse Estado tem que ser mais leve. Número e salário. Aí a reforma tributária vem... Sônia, a gente precisaria de 1 hora só para falar de reforma tributária, Sônia. Tá, então, assim, temos que falar de Vila Velha, porque eu tenho exatamente 8 minutos. Eu posso já passamos de 1 hora. Você pode botar uma pauta. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Se os partidos não querem abrigar vereadores com mandato, e se serão 21 vagas, vão ter 21 partidos montando chapa? 21 partidos dizendo que elegem 2. Né? Dizendo então, que elegem 2. Um vereador e mais um. Então, assim, a Câmara vai ter que crescer. Vergonha. Vai ter que crescer. Né? Porque, dentro dessa perspectiva que o Rafael colocou, de que tem uma pressão vindo das lideranças comunitárias e populares da cidade sobre a Câmara de Vereadores, porque o posto de saúde está faltando remédio, a escola falta cuidadora, a rua não recebe a manutenção, e essa pressão não tem como segurar uma liderança comunitária, a gente sabe como é que funciona. Essas lideranças acabam se viabilizando dentro de um processo eleitoral. Então, assim, são 21, eram 17. Só vai ter espaço para mais 4 lideranças, ou 5 lideranças, ou 3 lideranças? Como é que vai ser? Eu acho que o processo eleitoral da Câmara, eu entendo agora um pouco dessa movimentação, esse esgaçamento que tem junto com a administração atual, nessa perspectiva de que eles já estão se mobilizando para poder ocupar os espaços, e para além de ocupar os espaços, a gente sabe que não tem eleição de vereador se não tiver chapa e logo se não tiver partido. Né? Pergunta que eu faço, como é que vocês estão vendo aí essa movimentação, Rafael, de lideranças comunitárias e os partidos políticos na forma... Deixa eu só a produção já mandou uns 3 zap aqui, dizendo que daqui a pouco corta a gente na tora. Vou te dar 3 minutos como convidado. Se você passar de 3 minutos, eu vou cortando do minuto que eu vou dar a Sônia. Se você falar 4, ela já te pediu. Você mais rápido. Eu acho que essa é a métrica da preocupação. Né? Parte da preocupação se dá por aí. Por quê? Porque, por um lado, para se viabilizar politicamente, você precisa cacarejar. Por outro, para se viabilizar partidariamente, você precisa mergulhar nas relações, bons tratos, relação polida. Né? E isso, dentro de uma dinâmica de geopolítica, é aí que está, né? Eu acho que é a questão. Então, assim, avaliar, né, do ponto de vista político, a gente sente a falta de, eventualmente, um cacarejo
ou outro, né? A sociedade, mas ninguém se manifesta, né? Por um lado, você tem essa necessidade, né, de que haja essa viabilidade política eleitoral. Por quê? Porque brilha os olhos do cidadão, né? Alguém com disposição, aguerrido, que queira, né, colocar suas ideias. Por outro lado, do ponto de vista político, isso afasta, né? Por quê? Porque causa um certo receio, né, naquela pessoa, porque pode crescer muito, pode ser... Então, assim, eu acho que esse é um momento, André, que essas construções elas estão acontecendo. Construção política, partidária, né? E aí, diálogo, necessário arranjo, e, por outro lado, né, a questão também da viabilidade eleitoral. Quem já está se sentindo viabilizado politicamente, do ponto de vista político-partidário, já tem espaço para poder, né, fazer a sua atuação, né, diante da sociedade. Quem ainda está se viabilizando do ponto de vista político-partidário está mais quietinho num momento como esse. Né? E aí, André? Eu acho que o vereador de mandato, ele agora está tendo que voltar para as lideranças políticas que já estão constituídas por conta dos partidos. Né? Eu não tenho dúvida de que Neucimar controla um partido, que o Rafael Favato controla um partido, de que o Dr. Hércules controlará um partido, de que Max Filho controlará um partido. Então eles vão ter que retornar com essas lideranças para entender o seguinte: e o espaço político da minha disputa, qual vai ser? Né? Qual o espaço que eu vou encontrar? Ou vai ter que construir, como nós já vimos em Vila Velha, aquelas chapas que são como se fosse Libertadores, é o grupo da morte. Né? Junta 5 vereadores, 4 vereadores para disputar 2 vagas. Entendeu? Mas eu acho que é isso que está posto hoje. Está todo mundo fazendo esse cálculo eleitoral. Né? O cara que foi muito bem votado na eleição de deputado estadual, ele hoje já é visto como uma ameaça para o cara que tem um cargo de vereador. E aí as composições começam a ser feitas. Os partidos já estão todos hoje fazendo o cálculo eleitoral de como vai ser a composição das suas bases. E, é claro, todos eles sendo procurados por vereadores. Todos Sônia, eles. você está com um discurso mais filosófico, paz e amor, estou sentindo assim. Ano passado você estava mais do conflito, hoje você está mais uma vibe mais tranquila. Você acha que tem esse clima? Você acha que tem, dentro da política, é possível a gente, com os atores que estão aí, a gente fazer um discurso programático e menos pragmático como eles fazem? Bom, eu vou opinar por uma questão pessoal. Eu não tenho transitado nos meandros partidários, aí nos bastidores, né? De forma assim muito... Eu acho que hoje, por exemplo, com todo respeito, a Câmara de Vereadores, existindo ou não existindo, faz muito pouca diferença para o cidadão Canela Verde. Isso vale... se você pegar um cidadão... Se você pegar um cidadão... Então, essas estruturas... A de hoje não é atuante, sim, ninguém atua. Essas estruturas se expandindo... Então, para mim, na verdade, quer dizer, são os velhos nomes e tal. A tendência é reproduzir o que sempre aconteceu. E, com isso, os municípios ficam aí. Então, Vila Velha, e assim como os outros, deveriam ser melhor cuidadas. Eu gostaria de ver, na verdade, é isso que eu digo, né? Uma população mais serena, mais... desafiadora também, cobrando resultados, com propostas concretas. Tem tanto a se fazer em economia criativa, de uma forma consistente, integrada para Vila Velha, né? Retomar o prédio da prefeitura ali, colocar ali dentro do prédio da prefeitura o gabinete do prefeito, resgatar o coração da cidade, que sempre foi o entorno da Praça Duque de Caxias, né? Então, ousar com projetos modernos, as praias. Tem ainda algum espaço para algum investimento industrial? Porque antigamente você tinha a Glória ali, né? Que tinha as unidades industriais, concentrava ali. Santinês, o lado também. E ao longo da rodovia Carlos Lindenberg, né? O que poderia vir de alguma, inclusive, produção de especialidade agrícola na área rural de Vila Velha, né? Qualificar esse turismo,
qualificar esse serviço. Então, uma cidade limpa, bonita, que respeite a história. Então, não pode ter uma coisa mirabolante. De repente, alguém fala, tem um prefeito, um governador que vê ali na área da prainha um objetivo de melhorar a fluidez do trânsito. Não esquece isso. Isso aí até me lembra aquela discussão da Praça do Cauê, numa administração lá de Luciano Rezende. E aí alguns colegas, inclusive da engenharia civil, olha aqui, um projeto, aí quando botaram assim, projeto na rede social para... Eu falei, duas pracinhas com a reta da penha no meio. Eu falei, horrível, mantém essa praça. Visita a Inglaterra, são ruas mínimas e mantém os bosques. Né? Eu vou te convidar para o programa de Vitória, para você participar com a gente. Sim, porque essa é uma questão interessante. Eu tenho emenda até na ciclovia. Eu gosto do Espírito Santo e do Brasil, mas tem 2 municípios que são do meu coração. Vila Velha, onde nasci e cresci, e Vitória, onde eu moro há 33 anos. Entendeu? Rafael, para a gente ir caminhando, encerrando, que a produção parou de falar comigo aqui, porque o tempo já estourou. Tem solução Vila Velha? Nós vamos ter dias melhores? Ou nós vamos ter que viver ainda de pracinha bonitinha, brinquedo comprado com adesão de ata, e vamos mascarando a cidade e ninguém vê o que acontece nos bastidores? Sem dúvida, né, que eu acho que a cidade precisa construir as suas soluções, né, do ponto de vista político, suscitando novas lideranças, né, e eu acho que os atores políticos que na cidade passaram, naturalmente cada um dá a sua colaboração, eventualmente produz o seu retrocesso, né? E as suas colaborações também. Agora, eu sinto que a cidade de Vila Velha ela tem condições de produzir boas soluções, né? Solução que respeite boa técnica de gestão, que produza, né, política, né, com capacidade, sabe? E articulada a essa gente, né? Boa parte da população de Vila Velha é cidadão Canela Verde, nascido na cidade de Vila Velha. Mas você tem um grande número da cidade de Vila Velha que são pessoas que têm optado por Vila Velha para morar, né? Vindos, sabe, são mineiros, baianos, né? Cariocas e de outros estados mais. A cidade de Vila Velha, ela tem uma característica, sabe, que eu torço para que produza, né, atores políticos e que tenha condição da gente fazer uma virada em relação a isso, né, produzir política com mais capacidade a partir da cidade de Vila Velha, né, afinal de contas, aqui nasceu o Espírito Santo. E aí, André, teremos dias mais transparentes e melhores ou vamos continuar só maquiando a cidade? O Rafael, Sônia e Marcelo, acho que a minha preocupação maior é do que cai no gosto do eleitor, entendeu? E o cálculo que eu percebo que a administração atual faz é o cálculo eleitoral, né? Quem define a eleição em Vila Velha? Quem define a eleição em Vila Velha, historicamente, é o eleitor do que a gente chama de região 1, né? Essa região é voltada para o litoral da cidade, né? Centro, Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, essas regiões, Glória, né? São essas regiões que definem a eleição municipal. E o prefeito tem trabalhado com o resultado eleitoral debaixo do braço. Ele está entendendo que é ali que ele tem que investir, né? É ali que ele tem investido nas políticas públicas que são de embelezamento da cidade, né? Não deixa de ser importante, mas eu desconheço, por exemplo, quais são as unidades de ensino, quantas são as unidades de ensino instaladas, por exemplo, na Praia da Costa ou na Praia de Itaparica, ou quais são as unidades de atendimento, né, à população moradora dessas regiões. Acho que a política pública que chega para essa região e que essa região abraça são as políticas da pracinha, do PET, né? Por isso. E uma campanha muito forte, massiva, de desinformação, né, sim, André? Assim, porque você desce, né, só como para simbolizar, né, você desce a Terceira Ponte, você vai entrando ali, né, na Inácio Gino, há uma placa, né, assim, um outdoor, né, que é uma placa de obra
identificando assim, obra da prefeitura em parceria com o governo do estado. Aí você olha assim na Inácio Gino, naquela região ali, que obra que está ocorrendo ali? Mas está ocorrendo uma grande obra na Terceira Ponte, né? Uma grande obra na Terceira... Obra da prefeitura em parceria com o governo do estado. Aí você vai checar na placa, né? A placa, ela se refere à obra de drenagem e pavimentação de ruas que não são dali. A Rua Mato Grosso, que é lá dentro na Praia da Costa, ali, né, perto da igreja uma comunicação para confundir. É uma comunicação que é desinformação, né? Para desinformar, ou seja, para que você... as obras que estão ocorrendo na cidade de Vila Velha, obras significativas, são todas do governo do Estado do Espírito Santo. Todas, absolutamente. Só que tem uma placa da prefeitura na frente de cada uma delas, mesmo que seja não se referindo a essas obras, né? Mas se referindo a alguma outra obra que esteja sendo feita, mas na frente da obra que é significativa. A 3 quilômetros de distância. Como eu tenho que ir encerrando, mas eu assumi o compromisso de mostrar e passar uma informação aqui. Perguntar, a câmera está fechada em mim aqui. Eu pedi para fechar a câmera, que como eu não disponibilizei esse material para meus colegas que estão aqui na mesa, para não comprometer ninguém e porque eles não tinham como opinar, porque eles não leram a documentação. Documentação é o seguinte: eu fiz um vídeo e divulguei um tempo atrás, e vou disponibilizar o link e tudo para vocês poderem assistir, que o apartamento onde o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, mora, estava com IPTU e taxa de lixo atrasada há 1 ano. E ele gastando milhões numa campanha publicitária, pedindo a população para pagar o IPTU, pagar a taxa de lixo, o IPTU em dia, porque ele usava o dinheiro para trazer benefícios para o município. Só que a residência aonde ele mora hoje estava com as 2 taxas atrasadas. Eu divulguei, tem os documentos, e não se manifestou, o Ministério Público não apurou, ninguém foi dar uma olhada nisso. Eu achei, no mínimo, um grande cinismo do prefeito, beirando o mau caratismo dele gastar milhões de dinheiro público para fazer uma campanha publicitária que ele mesmo não segue. A partir desse vídeo, eu comecei a ser procurado por algumas fontes que me disseram assim: você atirou no alvo, mas você não viu o pior problema dentro desse alvo. O prefeito não paga a taxa de lixo IPTU, não estava pago na época da denúncia, porque não era ele que pagava o aluguel da onde ele mora. Então não é ele que recebe o carnê para pagar, o boleto para pagar, ele não acompanha, ele não se preocupa. A fonte me passou, eu fui atrás. Eu fui atrás e conseguimos, com a ajuda de 2 outras fontes, uma vasta documentação que está aqui, vasta, de cartório, de documentos, de tudo, que mostram o seguinte: eu consegui imagens do apartamento, eu consegui imagens do prédio, do luxo onde está, e uma fonte me deu um caminho para eu poder investigar, que é o que eu faço, fora aqui do podcast, que é o jornalismo investigativo. E eu fui pesquisar e descobri a Vila Velha do futuro chegou para quem? Chegou para o prefeito. O prefeito evoluiu a qualidade de vida dele, da família dele, em mais de 10 vezes em 6 meses de gestão. Primeiro, ele sai de um apartamento declarado na campanha, declarado no imposto dele. Ele sai de um apartamento avaliado em R$200 mil e 6 meses depois ele recebe a chave e vai morar num apartamento de mais de R$2 milhões. Então ele sai de um bairro onde ele fazia campanha e ele vai morar na beira da praia, uma varanda gigantesca de frente para o mar. Se for legal, se ele comprovar que ele teve dinheiro para comprar, ou se ele comprovar que ele tem dinheiro para pagar o aluguel, então não tem problema. Então eu fui pesquisar. O salário que ele ganha como prefeito é incompatível para manter esse apartamento. Só o apartamento, se for alugado, gera uma despesa de quase R$9 mil por mês. Entre aluguel, IPTU, condomínio, taxas e tudo mais. Apesar de que ele não está pagando as taxas. Ou não estava pagando as taxas, né? Porque eu não consegui mais acesso hoje. Eu consegui 6 meses atrás. Aí veio a pergunta assim: quem é que está pagando o aluguel que o prefeito mora? Quem é que paga o apartamento para o prefeito morar? É ele mesmo? A minha fonte garantiu que não.
e disse que eu poderia fazer um desafio e me trouxe a documentação. Prefeito, mostra transferência bancária da sua conta pessoal para a imobiliária, pagando o aluguel do apartamento que você mora. Mostra quem é que paga o aluguel, porque tem que ter transação financeira, porque você declarou que não tinha dinheiro vivo guardado. Então você não está pagando em dinheiro o apartamento. Eu quero saber quem paga o aluguel do prefeito. A segunda questão, que eu vou mostrar numa matéria completa com os documentos na semana que vem no site Realidade Capixaba, que é onde eu faço esse tipo de denúncia, mas como o tema hoje era Vila Velha, eu aproveitei o gancho. Outra questão, quem é o dono do apartamento, prefeito? É inacreditável. O apartamento é de uma empresa e eu fui pesquisar quem são os donos dessa empresa. São outras duas empresas. Aí eu fui pesquisar quem são os donos dessas outras duas empresas. É uma outra empresa. Aí eu fui pesquisar quem é o dono dessa outra empresa, é outra empresa. Então uma empresa que comprou uma empresa, que comprou uma empresa, que comprou uma empresa, que comprou um apartamento e que o prefeito mora. E o empresário dessa quinta empresa, que é dona de tudo, está sendo beneficiado no município de Vila Velha. Tem interesse no plano de desenvolvimento do município. É aliado do prefeito, colabora, participa. Isso é no mínimo imoral. Eu quero ver, eu vou divulgar. E eu quero ver a atuação do Ministério Público, para ver se vai atuar aqui dentro de Vila Velha e vai cobrar explicações do prefeito. Semana que vem eu vou divulgar a documentação e a pergunta que fica para a sociedade que está batendo palma para a pracinha. O prefeito está construindo pracinha de adesão de ata no seu bairro, está mascarando, está bonitinho, está passando tinta cal no meio-fio, o bairro está bonitinho. O seu filho, você, a sua família, quando precisa ir no posto de saúde, a evolução foi 10 vezes igual a moradia do prefeito? A saúde evoluiu 10 vezes, a educação evoluiu 10 vezes, a infraestrutura, o tratamento de esgoto, as ciclovias, as obras de mobilidade, tudo evoluiu para Vila Velha do futuro? Ou só a casa do prefeito melhorou 10 vezes? Saiu de um apartamento de 200 mil para um apartamento avaliado em mais de 2 milhões de reais. Se é alugado, quem paga aluguel? Se é um presente, qual o objetivo? Isso vai ter que ser explicado. Eu vou cobrar e vou cobrar também do Ministério Público, porque eu tenho compromisso com as fontes, quase 1 ano de investigação e levantando a documentação deu muito trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que o Ministério Público pode tocar daqui para frente. Semana que vem eu divulgo e vou deixar a pergunta no ar. Quem paga o aluguel do prefeito, que é a Vila Velha de futuro, chegou só para ele. Quero aproveitar aqui e agradecer os professores que participaram. Não vou passar a palavra, porque é essa bomba que eu vou matar no peito sozinho, porque eu quero resposta do prefeito. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigado, infelizmente, nosso tempo de 1 hora acaba sendo curto. Vamos fazer um outro podcast, debater mais sobre Vila Velha. A câmera tá aberta agora? Sônia, sem entrar nesse assunto aqui, 10 segundos para você despedir, que eu dei a palavra aos dois e não te devolvi. Isso. Eu agradeço a possibilidade de ter participado nesse podcast. E já que é um recadinho para finalizar, que Vila Velha se desenvolva com liberdade e progresso, né? Mas eu prefiro deixar aqui um recado para governadores, prefeitos, especialmente senadores. Debrucem-se em estudos aprofundados em relação à reforma tributária. E, principalmente, não aprove esse conselho deliberativo. Tá? É um cheque em branco centralizado no governo federal. O caminho sugerido, né, é que se trabalhe em mecanismos de automatização do retorno do imposto, especialmente para os estados e municípios. Isso não pode ser pura e simplesmente uma discussão política de contraposição. É hora de mergulhar. E esse Conselho Deliberativo está na contramão da realidade, da necessidade de um Estado mais ágil e eficiente a serviço do desenvolvimento da economia e da sociedade. Ótimo, Sônia. Como sempre, prometo que a gente vai fazer um podcast para abordar, ter mais tempo para cuidar dessa questão. Rafael,
Já te convido aqui, vamos marcar uma outra data para você voltar para a gente falar do município. Você tem tanto que você tem a colaborar e conhece esse município. Prometo que eu não vou trazer a Sônia porque ela não gosta de bicicleta, então eu não vou trazer a Sônia no dia que você vier. André, só o jogo de cintura que você criou ali, você já ganhou um cachê dobrado se tivesse. Traz um ativista de bicicleta pro Rafael conversar com eles. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Nós vamos voltar e essa semana eu divulgo no Realidade Capixaba, semana que vem.